Eu sei que o tema é o versículo 6, mas vamos ler a partir do versículo 1, amém, igreja? Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar e para derrubar, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei também, eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. A igreja pode se assentar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você prestou atenção nessa noite, mas Deus já está falando desde o início do mundo. Glórias. E o interessante é que quando os jovens começaram a louvar ao Senhor, e eles disseram: Rei dos Reis, na palavra estou de pé, e na palavra é a minha fé. Aleluia. Quantos nessa noite estão de pé na palavra do Senhor? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que não existe um vaso sem o oleiro. O oleiro pode ser oleiro sem o vaso, mas não existe vaso sem o oleiro. Amém? O interessante dessa palavra, eu não consigo falar sobre uma palavra se eu não contar o histórico dela. E o histórico dessa palavra é a realidade da qual vivia o povo de Israel. E falar do povo de Israel é falar de uma nação que estava constantemente pecando diante do Senhor. Falar de uma nação é falar de um povo que constantemente via milagre, constantemente ouvia a palavra do Senhor, mas não conseguia validar a palavra do Senhor. Quantos estão entendendo nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Israel era uma nação que não conseguia guardar a palavra do Senhor. Deus vinha, usava seus profetas, usava seus juízes, mas logo depois o povo tornava a pecar. Logo depois o povo esquecia a palavra e tornava a pecar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente lê esse texto de Jeremias, capítulo 18, eu sei que é um tema muito forte, é um tema muito profundo. A gente vê o Senhor lhe convida literalmente, no sentido literal, o profeta chamado Jeremias, e o convida a descer à casa do oleiro. E ele diz: Jeremias, desce à casa do oleiro. Isso não foi uma visão, isso foi real. O Senhor veio, trouxe uma palavra para Jeremias e o convidou. Aleluia. Aí a casa do oleiro. E quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ali Jeremias pode observar o oleiro trabalhando sobre a roda. Eu quero dizer para você nessa noite que as irmãs louvaram que olaria é de Deus, olaria é de Deus. Aleluia. Olaria é de Deus. Porque é na olaria que o vaso recebe o tratamento. É na olaria que o barro ele recebe o tratamento para se tornar o vaso. É na olaria que Deus ele começa a mudar e a trabalhar com aquele vaso e dar a forma que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que cada uma de vocês tem uma ocupação na obra do Senhor. Cada uma de vocês tem colocar um talento no vaso de vocês. Cada uma de vocês tem um objetivo na casa do Senhor. E Deus ele quer trabalhar com vocês dentro da casa do Senhor. Mas quando nessa noite estão dispostos a sair da sua comodidade nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele tem uma chamada com cada um de vocês. Deus ele tem um trabalhado para dar com cada um de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele convida a Jeremias a sair da sua comodidade e ele descer até a casa do oleiro. E quando Jeremias sai lá da sua zona de conforto e vai à casa do oleiro, ele começa a ver a forma que Deus trabalha naquele vaso. Ele começa a ver a forma que Deus trata aquele vaso. Só que Israel, aleluia, aqui representado por essa questão do vaso, era um povo que não guardava. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2.
Para você entender essa palavra, você tem que ler o capítulo 2 inteiro. E quando você lê o capítulo 2 inteiro, você vê qual foi o real estado de Israel. Porque Israel não via palavra, não via milagre, mas não conseguia receber a palavra, não conseguia tomar posse da palavra, para que a palavra gere milagre na nossa vida, a gente tem que receber a palavra. Aleluia. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Porque nos mares cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Eu quero dizer para você que o povo de Israel deixou o Senhor e não conseguia reter a sua palavra. Você vê cisternas rotas que não conseguia guardar a água. Um vaso furado, um vaso rachado, não vai conseguir ser útil. Um vaso furado, um vaso rachado, ele não vai ser útil para aquilo que Deus precisa usar, ele não vai ser útil para fazer aquela atividade na casa do Senhor. Mas nessa noite Ele quer trabalhar no nosso vaso. Você não nos trouxe nesse lugar nesta noite para trabalhar no nosso vaso. Oraria de Deus, oraria no lugar que Deus quer tratar a nossa alma. Oraria de Deus, oraria no lugar que Deus quer tratar a nossa vida. Quantos ainda querem ouvir a palavra? Amém? Amém. Eu quero dizer para você nessa noite. Muitas vezes não conseguimos parar para ouvir a palavra. Não conseguimos guardar a palavra porque não paramos por vir. Não conseguimos guardar a palavra na oração do Senhor porque não paramos para ouvir o Senhor falar conosco. A palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Você vai ver o Senhor Jesus querendo falar com Marta e Maria. Mas apenas Maria sentou para ouvir, porque Marta estava muito atarefada com muita coisa. Mulheres, Deus nessa noite quer levantar vocês como mulheres de oração. Deus nessa noite quer levantar vocês como coluna na sua casa. Deus Ele quer fazer de vocês coluna na casa de vocês nessa noite. Mas eu quero dizer para você nessa noite, há uma necessidade nessa noite de você se alimentar da palavra do Senhor. Há uma necessidade de você se revestir da palavra do Senhor. Você só vai resistir o dia mal àquele que estiver firmado na palavra do Senhor. Só consegue resistir à luta, só consegue resistir à batalha aqueles que estão firmados na palavra do Senhor. Só que Israel era um vaso que quando ele se ausentava e deixava ali, sabe o que acontecia? Israel se derretia, imagina, se quebrava na mão do outro. No meio do trabalhar. O que eu entendo com essa palavra? Muitas pessoas não conseguem resistir ao vento. Porque quando a gente vai na olaria, antes do oleiro levar o barro no fogo, ele é colocado em algum espaço para tomar um pouco de vento, para depois que ele secar um pouquinho, ele é o fogo. Não conseguiu entender? No meio da luta, muitas pessoas não conseguem resistir. No meio da batalha, no meio do vento, o povo não consegue aguentar o vento, porque não está firmado na palavra. Tem muitas pessoas se afastando do caminho do Senhor e tem sofrido e tem passado situação difícil, mas não consegue se firmar na palavra. Tem recebido afronta, tem recebido contenda, tem feito contenda porque não consegue se firmar na palavra do Senhor. E nesse tempo que o oleiro se ausentava, o vaso não conseguia aguentar o vento. E para ir no fogo, tem que primeiro aguentar o vento. Para se tornar um vaso belo, bonito, útil na obra do Senhor, tu tem que passar pela prova, tu tem que passar no processo, tu tem que passar no remexer do oleiro. Porque depois, querido, que você suportar essa prova, depois que tu resistir o fogo, Deus Ele vai fazer de você um vaso poderoso na mão do oleiro. Deus vai fazer de você um vaso que a luta não vai te abater, que onde você vai passar pela terra, não você vai ter ânimo para orientar outras pessoas. Quando você aguentar o vento, você aguentar o fogo, Deus vai fazer de você um instrumento poderoso. E aonde você passar, a glória do Senhor vai manifestar na sua vida. Aleluia, louvado
noite. Deixa o oleiro trabalhar no teu vaso nessa noite. Deixa o oleiro moldar você da forma que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você estiver na forma e na medida que o oleiro quer, aleluia, Deus, o oleiro vai te colocar, aleluia, na prateleira do oleiro. E na prateleira do oleiro, cada um de vocês vai ter uma utilidade. Aleluia. Na prateleira do oleiro, o oleiro vai usar cada um de vocês numa utilidade na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. É nesse trabalhar do oleiro, é nesse processo que você entra para ser aprovado pelo oleiro, aleluia, que o oleiro quer tratar a sua alma. Porque muitas das vezes a gente, como vaso, a gente vem guardando coisas, ressentimento, coisas do passado, e esse trejeito se aposta na nossa vida espiritual. E a gente não consegue se livrar dos nossos conceitos. Israel era um povo que não conseguia se livrar dos conceitos do passado. Rapina do Egito. Israel era um povo que não conseguia esquecer a história do Egito. E vira e mexe, aquelas coisas ressaltavam dentro dele. Já viu aquele vaso que vira e mexe numa contenda, vira e mexe, ele está numa confusão, num problema? É um vaso que não conseguiu se livrar das coisas do Egito. É um vaso que não conseguiu se limpar das palavras dele. E aquele trejeito fica te acompanhando. Mas nessa noite, estamos na casa do oleiro. Nessa noite, estamos na roda do oleiro. O oleiro está tratando o nosso vaso. O oleiro está tratando a nossa alma. O oleiro está sarando as nossas feridas. Para que nós sejamos um vaso poderoso na mão do Senhor. Para que possamos ser úteis na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido o nome do Senhor. Israel passava na prova, passava na luta, mas vira e mexe, Moisés ele profetizava, quem conhece a história. Moisés acabava de trazer uma palavra profética para o povo. E o povo esperava Moisés ir para a noite, quando ele ia orar, o povo ia, fazia alvoroço, fazia rebelião, fazia contenda. O povo ia, fazia disse-me-disse, fazia dissensão. É porque o povo estava acarretando aquelas coisas do Egito. Mas nessa noite, aleluia, não somos como Israel, porque o Senhor está tratando o nosso vaso. Nessa noite, não somos como Israel, porque paramos para ouvir a palavra do Senhor. Nessa noite, não somos como Israel, porque estamos com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Aleluia, estamos deixando o oleiro trabalhar no nosso vaso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, nos diz que o Senhor, ele faz a ferida, mas ele também tem tratamento das feridas. O Senhor nessa noite tem tratamento para a ferida da tua alma. O Senhor nessa noite tem renovo para as tuas forças. Aleluia. Talvez nessa noite você entrou nesse lugar angustiado, chateado, preocupado com alguma situação a qual você tem vivido. Mas Deus nessa noite quer cicatrizar o teu coração. Porque vaso ferido não tem utilidade, mas vaso feito, trabalhado na mão do oleiro, aleluia, tem muita utilidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres, aleluia, vocês são como vasos na mão do oleiro. Mulheres, vocês são como um vaso com o oleiro que quer usar. Aleluia. E mais importante do que um vaso é o azeite que o oleiro quer colocar dentro de cada um de vocês. Aleluia. Mais importante do que eu trabalhar por fora do teu vaso é o que Deus vai colocar dentro de cada uma de vocês nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É necessário, mulheres, que vocês estejam de pé. Aleluia. É necessário, mulheres, que vocês sejam coluna na casa de vocês. É necessário que vocês sejam coluna onde você for. Porque quem está no teu trabalho precisa ver o exemplo na tua vida. Quem está na tua rua precisa olhar para você e ver que você é referência. Você tem que ser referência onde você passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E Deus nessa noite nos trouxe nesse lugar nessa noite, para que possamos ser referência, para que possamos, aleluia, estar na medida certa na casa do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Interessante que a palavra do Senhor no livro, aleluia, no segundo livro do Reis, capítulo 4, a história vai nos contar a história de uma viúva. Essa moça, ela ficou sem provisão na sua casa porque o seu esposo, ele veio a falecer.
E quando esse moço, esse esposo dela veio a falecer, ela ficou muito preocupada porque havia muitas dívidas. Havia muitas coisas a qual ela não tinha como pagar. Mas o interessante é que ela vai para o profeta. Aleluia. E o profeta olha para ela e diz assim: peça muitos vasos emprestados. Peça vasos não poucos, mas muitos. Porque o que eu vou fazer? Porque o azeite vai ser multiplicado. Porque o azeite vai haver multiplicação. Talvez nessa noite você entrou nesse lugar, nessa noite, dizendo que o azeite está só um pouquinho nessa noite. Mas eu quero dizer para você nessa noite que na casa do oleiro, nessa noite, vai haver multiplicação. Porque depois que ele tratar o teu vaso, não houver mais rachadura. Depois que ele tratar todas as feridas dos buracos do teu vaso, o azeite vai se multiplicar. E a irmã que está do seu lado também vai receber. E quem está atrás também vai receber. E aquela que não pode vir também vai receber nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vai haver multiplicação do azeite na tua casa nessa noite. Vai haver multiplicação do azeite na tua gente. Então, nessa noite você entrou nesse lugar dizendo que vai deixar que vai largar tudo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jeremias ele pensou em largar tudo também. Jeremias orou para o Senhor e disse: Senhor, até quando vou eu ficar nessa situação? Capítulo 20 de Jeremias, a partir do versículo 7, você vai ver o questionamento de Jeremias. Ele vai dizer: eu queria deixar tudo, eu queria abandonar tudo, eu queria deixar de lado tudo. Mas o versículo 9 ele explica para a gente assim: ó, mas para onde irei se a tua palavra como fogo que arde em mim? Louvado seja o nome do Senhor. Para onde você vai nessa noite, se é o olheiro que tem tratado a tua alma? Para onde você vai nessa noite, se quando você chora, é o olheiro que está te vendo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta a gente querer se distanciar do oleiro. Não adianta a gente querer virar as costas do oleiro, porque é Ele que trata a nossa alma. É Ele que cuida da nossa vida. E é Ele que tem a nossa história na palma da mão. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Deus Ele te escolheu nessa noite. Aleluia. Deus Ele te escolheu nessa noite. Não vale a pena você olhar atrás. Não vale a pena você olhar a sua luta, a sua dificuldade nessa noite. Porque Deus Ele te escolheu e te capacita nessa noite. Não vale a pena ir inventar desculpa para o Senhor, porque Ele conhece a tua alma e Ele sabe a tua estrutura nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor e agradecido o nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 1, o Senhor vem e chama Jeremias. E Jeremias ele começa a dizer para o Senhor muita desculpa. Quantas desculpas eu e você damos para o Senhor? Quantas desculpas a gente dá para o Senhor, dizendo: Senhor, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. E Jeremias ele estava dizendo: Senhor, mas eu sou uma criança. Eu quero dizer para você nessa noite: não se preocupe se você não sabe falar, se você não sabe cantar, porque quem vai colocar a palavra no teu ouvido é o Senhor. Não é você que vai falar, mas é Deus que vai te usar. É o Senhor que vai te usar. Então não se preocupe com o que você vai falar, não se preocupe com o que você vai dizer, porque é Deus que vai encher o teu vaso. É Deus que vai usar o teu vaso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É longe de pararmos de dar desculpa para o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que eu fiquei 7 anos na minha vida dizendo uma desculpa para Deus, dizendo que eu não podia fazer. Eu, Senhor, não vou fazer. Usa esse, usa aquele. Senhor, não vou dizer. Usa aquele outro, mas não. Eu quero dizer para você que eu perdi 7 anos. 7 anos fugindo, porque diante de Deus eu não vou fugir. Se Deus ele tem um projeto contigo, não adianta você querer fugir. Não adianta você dizer não para o Senhor. Então eu passei 7 anos no mesmo lugar, espiritualmente falando, parada no mesmo lugar, porque eu estava dizendo não para o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite: não diga não para o Senhor. Sabe o que vai acontecer quando a gente diz não para o Senhor? A gente vai começar a morrer no mesmo lugar. Porque uma hora ou outra a gente vai entrando que é do Senhor. A gente vai perder tempo, vai rodar, vai lá, mas vai voltar. Porque é o querer do Senhor. Não adianta eu fugir. Se Deus te mandar fazer, faz. Se Deus te mandar falar, faz. Porque senão você vai perder muito tempo da sua vida, muito tempo da sua história e vai acabar tendo que entrar no querer do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecido ao nome do Senhor. Eu fiz fuga com o Senhor. Eu estava me acovardando diante do Senhor. Porque eu quero dizer para você nessa noite que muitas das vezes Deus nos mostra, Deus quer falar, mas a gente quer reter, não adianta.
O teu vaso não foi feito para tapar ele. O teu vaso foi feito para ficar aberto. Para que o azeite entre nas mãos e alcance a tua vida. Não adianta você querer abafar o azeite dentro do teu vaso. Porque o oleiro que está colocando, você não tem controle daquilo que Deus quer fazer contigo. Você não tem controle do chamado que Deus tem na história. Crente não tem querer. Eu tenho aprendido uma coisa todos os dias. Crente não tem querer. Quantas vezes você faz tantos planos? Eu vou agir assim, eu vou em tal lugar, eu vou trabalhar, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a gente só vai se o oleiro permitir, não é assim? A gente só vai se Deus mandar a gente ir, a gente só vai se a gente levantar bem, estar com força, estar pensando. Porque senão, se o oleiro falar para, não adianta. Eu quero dizer para você que o oleiro tem medo de nos parar também. Eu sei que é dura essa palavra, o oleiro tem medo de nos parar também. Quando a gente não quer parar, quando a gente está rodando e não entrando no querer, ele tem um medo dele também, de nos fazer parar, porque ele é o oleiro, e nós somos apenas o barco no oleiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido o nome do Senhor. Deus, ele tem uma obra tremenda e poderosa com cada um de nós nesse lugar. Deus, ele tem uma obra, tem um chamado, um compromisso com cada um de nós nesse lugar. Cada um de nós temos uma utilidade no corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma importância no corpo de Cristo. Aleluia. Imagina se o meu dedinho do pé parar. Se o teu dedinho do pé parar. Eu sei que é um órgão muito pequenininho, né, o dedinho do pé. Mas nos faz tanta falta. Nos faz tanta falta. Eu quero dizer para você, não importa a tua utilidade nessa noite. Se você focar, se você deixar de fazer a tua função, você vai fazer falta na casa do oleiro. Você vai fazer falta na casa do oleiro. Então, querido, fique na tua posição nessa noite. Eu sei que o vento está soprando, mas é apenas um processo do oleiro. Eu sei que o vento está soprando e talvez a fornalha está esquentando, mas eu sei que é apenas um processo do oleiro para que você seja um vaso mais firme na presença do Senhor. É apenas um processo do oleiro para que você tenha experiência na tua história, para que depois você venha contar as suas experiências. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que se a gente fosse fazer um culto para contar o que cada um tem vivido, eu sei que a gente vai virar a noite, talvez no mês noite, a gente vai acabar para contar tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida, tantos livramentos que Deus tem dado na nossa vida, na nossa parentela. Mas nessa noite, querido, fique firme na presença do Senhor, porque você é um vaso importante na mão do oleiro. Fique firme na função que Deus tem te colocado, porque o Senhor quer te usar poderosamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agradecido ao nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite estar louvando ao Senhor. E você que nessa noite, por algum motivo, não sei se por lutas, por tribulação, por dificuldades, eu não sei o que você tem vivido. Se o vento tem soprado na tua vida nessa noite, fique firme nessa noite, porque o oleiro tem cuidado de você nessa noite. Em meio a tanta luta, em meio a tanta batalha, o oleiro está cuidando de você. Em meio a tanta luta, em meio a tanta batalha, o oleiro está tratando a sua alma nessa noite. Em meio a tantas situações que a gente tem vivido e tem visto pessoas passando, mas a sua casa Deus tem guardado nessa noite. Aleluia. Então você nessa noite, que é um vaso poderoso, mas que por algum motivo você parou, por algum motivo você está tentando reter nessa noite, eu te convido a vir aqui na frente nessa noite, porque o oleiro vai te encher nessa noite, o oleiro vai te fazer desdoar nessa noite, o oleiro vai renovar a tua força nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conselhos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar caminhos, correr as
Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus vem falar mais fundo dos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse momento em que ouvimos a palavra do Senhor, que possamos meditar em cada palavra, que você possa ser renovado nessa noite de uma forma bem especial. Que possamos, aleluia, ir para nossos lares daqui a pouco, sabendo que o oleiro está montando as nossas vidas. Que coisa linda o testemunho da nossa irmã Manuela. Ela disse que 7 anos a vida dela estava parada. E quantos anos a tua vida está parada? Ele cantará, Deus tem o seu modo de parar eu e você. Ele cantará, se você não quer que Deus te pare, entre no querer do Senhor. Aleluia. Missionária Geni, aleluia. São pastor dos Carlos. Amém, né? Com essa palavra tão maravilhosa que Deus faz na nossa vida, que cada um de nós somos um vaso nas mãos do Senhor. A excelência não está no vaso, está o que está dentro do vaso, que é o azeite, que representa o Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu pergunto a você que entrou por essas portas, né? Que ouviu essa palavra, que engrandeceu o nome do Senhor Jesus, e sentiu algo assim, diferente, né? Querendo assim tomar uma decisão. Essa decisão que você vai tomar nessa noite, se assim Deus colocou no seu coração, vai ser a decisão mais sábia da sua vida. É entregar a tua vida